Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, tá? Ou seja, a gente vai falar sobre a força de interação entre as cargas elétricas, tá? Então, a gente já viu, né, que cargas elétricas elas podem ser atraídas ou podem ser repelidas com uma certa força. E essa lei de Coulomb mede exatamente o valor dessa força. Então, a gente vai aprender a calcular o valor dessa força, tá? Então, só recapitulando, né? A gente viu, por exemplo, que tem uma carga positiva nas proximidades com a carga positiva também. A gente viu que elas são repelidas, né? Cargas em mesmo sinal são repelidas. Então, uma vai para um lado, uma vai para o outro, com uma certa força, tá? E é essa força que a lei de Coulomb calcula. Mesma coisa se você tiver uma carga elétrica positiva, negativa e uma positiva. Nesse caso, elas vão ser atraídas com uma certa força, e essa força vai ser calculada pela lei de Coulomb, ok? Então vamos lá, o que é que diz essa lei mais precisamente, né? Então, ó, tem aqui um enunciado importante que diz assim: as forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une. Tá? O que é que ele quer dizer aí? Quer dizer o seguinte, ó, eu tenho duas cargas, né? Voltando aqui no exemplo. Digamos que essas cargas são uma maior que a outra, uma tem mais carga que a outra. Isso não vai importar. A força que uma carga faz na primeira é o mesmo valor que essa primeira faz na segunda. Essas forças serão iguais. Elas formam ação-reação, né? Lembram lá de Física 1, né? Que aí você faz uma força no corpo B, o corpo B reage e faz uma força no C. Essas forças são mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários e aplicadas em corpos diferentes, tá? É o que vai acontecer aqui. Então, aqui nesse desenho colorido, né, essa partícula da esquerda é repelida pela partícula da direita com a força. A força que uma partícula sofre é exatamente igual à força que outra partícula também vai sofrer, tá? Então, a força de interação entre essas cargas elétricas, elas são a mesma, tá? Ele fala que são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une, né? Então, ó, para você saber a direção para onde essa força vai apontar, é só passar uma reta entre as cargas. Na direção dessa reta é para onde vai apontar as forças. Então, se eu quiser saber a interação aqui, ó, entre essa carga de cima e essa carga de baixo, vai ser uma força para cima, vai ser uma força para cima ou uma força para baixo. Porque, para eu saber a direção, é só passar uma reta que passa pelas cargas que eu vou saber a direção da força que será aplicada. Ok? Ele continua. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Ou seja, o que é que a gente tem que levar em conta na hora de calcular essa força elétrica? O valor das cargas e a distância entre elas. Tá? Então, você calcula a força de interação entre essas cargas pela lei de Coulomb através dessa equação aqui. K, que é uma constante eletrostática do meio, tá? Então, a força de interação entre as partículas vai depender do local onde as partículas estão. Se elas vão estar no ar, se elas vão estar no vácuo, se elas vão estar na água. Dependendo do meio no qual elas estejam, a interação entre essas partículas vai ser diferente, concorda? Então, tem que levar em conta o meio no qual essas partículas estão inseridas. A gente tem o valor da carga 1, o módulo da carga 1, o módulo da carga 2 e a distância que separa essas cargas. Observe que aqui na fórmula a gente tem um módulo, né? O módulo quer dizer que você não precisa colocar o sinal, tá? Então, não importa se a carga é negativa, você não joga o sinal aqui. Na hora de calcular a força, não vai interessar o sinal, vai interessar apenas o valor da carga, tá? O sinal, se a carga é positiva ou negativa, serve apenas para a gente saber se a interação vai ser de atração ou se a interação vai ser de repulsão, tá bom? E depende também, eu falei, da distância ao quadrado, tá? Isso vai ter uma relação importante que a gente fala daqui a pouquinho mais sobre isso, tá? Então, as cargas têm que estar em coulombs, tá, gente? Unidade de medida de carga, não coloquei aqui, ó, mas tem que estar em coulombs, tá? Que é aquele C. A distância tem que estar em metros, muitas vezes vai vir em centímetro, mas tem que transformar metro. Com isso, a força vai sair em newton, né? Unidade de medida de força, tá bom? Só um detalhezinho com relação a essa lei de Coulomb. Observe que ela fala assim, força de interação entre partículas, tá? Porque essa lei de Coulomb, ela é válida para cargas pontuais ou cargas pontiformes. São cargas em que o seu tamanho é desprezível para o problema, tá? Então, isso quer dizer
que a gente só vai considerar casos em que os corpos são muito pequenos comparados com o problema, tá? Não estou falando da carga, você pode ter lá uma carga enorme, porém, se ela estiver concentrada em um único ponto, ela vai ser submetida à lei de Coulomb, tá bom? Então, lei de Coulomb é a lei que calcula a força de interação entre essas partículas que têm carga, tá? E a gente usa essa fórmula aqui para calcular esse valor. Então, falando um pouquinho aqui do K, né, como eu tinha dito, esse K, chamado de constante eletrostática, ele vai depender do meio no qual essas partículas estão. Então, o ar tem um valor de K, o vácuo tem um valor de K, a água vai ter um valor de K, o óleo vai ter um valor desse K. Cada meio vai ter um valor da sua constante eletrostática. A gente vai trabalhar, na maioria das vezes, no vácuo, tá? Então, o K que vai aparecer para a gente é esse daqui. O K do vácuo é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá bom? Não preocupe muito com a unidade de medida. Esse valor, essa unidade, ela sempre vai ser fornecida nas questões. Você não precisa decorar, mas como ele é sempre repetido, né? A gente vai usar tanto que você acaba decorando mesmo sem querer. Mas não precisa se preocupar com esse valor, porque ele é sempre fornecido, tá bom? Então, vai aparecer o K0 ou o K do vácuo, tá? E vai ser esse valor que a gente vai usar. Se for outro meio, ele vai dizer qual é o meio, né? O que a gente tem lá. Com isso, esse valor de K também vai ser alterado, tá bom? Uma coisa importantíssima é a relação da força em função da distância nessa questão da força eletrostática, né? O valor da força com relação à distância. Se a gente viu lá que a força ela depende do inverso, ela é proporcional, né? Melhor dizendo, assim, inversamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Isso quer dizer que qualquer mudança que você faça na distância entre as cargas, a força vai sofrer um efeito quadrático, tá? Só que como é inverso, não quer dizer que se você dobra a distância, 2 ao quadrado é 4, a força vai diminuir 4 vezes. Se você triplica a distância, 3 ao quadrado é 9, a força vai sofrer uma diminuição 9 vezes do seu valor, tá? Então você observa aqui no gráfico, por exemplo, digamos que aqui seja uma distância de 2 metros, e aqui eu vou ter uma força de, sei lá, 100 newtons, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a distância. Digamos que eu vou dobrar a distância, eu vou pegar aqui uma distância de 4. Será que a força vai cair pela metade? Eu dobrei, né? Como é inverso, vai cair pela metade? Não, não vai cair pela metade. Vai cair 4 vezes. Então, 2 ao quadrado é 4, foi o dobro. Então, aqui vai ser 25, tá? Se você jogar isso aqui na fórmula, por exemplo, você ter ideia, né? Então, vamos lá. Digamos que seja a mesma carga, né? Observe, a fórmula é F, K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado, tá? Digamos que eu botei aqui esse K aqui com Q2, né? Ele seja sempre constante, né? Porque vai ser a mesma situação que eu vou variar a distância. Então, vamos lá, recapitulando, né? Ó, tem uma carga aqui, outra carga aqui, eu vou ter uma distância de 2 metros, né? Eles vão se repelir. Vemos que a força aqui vai ser de 100 newtons, né? Se eu dobrar essa distância, né? Pegar essas mesmas cargas e agora botar uma distância de 4 metros, dobrei a distância, a força entre elas vai diminuir. Mas não vai diminuir o dobro. Ela vai diminuir 2 vezes ao quadrado. 2 vezes ao quadrado é 4. Então, essa força aqui, ela vai ser agora 100 dividido por 4, ou seja, 25 newton, tá bom? Se você triplicar 3 ao quadrado é 9, quer dizer que a força vai reduzir 9 vezes, tá? Então, a força ela diminui rapidamente com a distância. Quanto mais perto estão as cargas, maior força. Quanto mais longe estão as cargas, menor força. Faz sentido, né? Se as cargas estão perto, interagem bastante. Se as cargas estão longe, quer dizer que a interação entre elas é menor, tá bom? Se você quiser pegar outro exemplo, vou botar assim agora, para ver se fica mais claro. De novo, pego aqui a distância de 2, digamos que agora a força seja 120, só para facilitar o nosso cálculo, tá? 120 não, vou botar 180. 180 newtons. E agora a minha distância vai ser de 6 metros. Qual será o valor da força? Você observa, o que foi que aconteceu com a distância? A distância, ela triplicou. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, quer dizer que a força vai diminuir 9 vezes. 180 dividido por 9 vai dar 20. Então, quer dizer que a força aqui vale
20 newtons, tá? Então, não é prestar atenção nesse caso, né? Proporção não é prestar atenção fixamente nos valores, de 2 para 6, não. Né? O quanto aumentou, saiu de 2 para 6, quer dizer que a distância triplicou, né? Se a distância triplicou, 3 ao quadrado, a força vai sofrer um efeito 9 vezes menor do que era antes. Então, 180 dividido por 9 vai dar uma força de 20. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro essa questão de força e distância, mandem mensagem, façam perguntas, porque isso é importantíssimo, tá? Muitas perguntas a gente responde só com isso, sem nem fazer conta, tá? Essa relação de força e distância. Então, deixando mais uma vez claro. O efeito que acontece com a força com relação à distância é sempre quadrático, tá? Então, se a distância aumentou 2 vezes, a força vai diminuir 4, 2 ao quadrado. Se a distância aumentou 3 vezes, a força vai diminuir 9, tá? E o contrário também é verdade. Se você fizer uma análise contrária, né? Por exemplo, a distância diminuiu 3 vezes. Quer dizer que a força vai ficar maior 9 vezes. Tá? E 3 ao quadrado é 9. Se a distância diminuiu 4 vezes, era 40, passou a ser 10. O que vai acontecer com a força? A força vai ficar 16 vezes maior, porque 4 ao quadrado, 16. Então, se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Elas são inversas. Tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios e isso vai ficar mais claro para vocês. Tá bom? Pronto. Lei de Coulomb é basicamente isso. Deixar claro a questão dessa lei ser aplicada a cargas cruciformes, tá? E prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo nessa questão da relação de força e distância. Tá bom? Vamos lá. Essa proporcionalidade aí que é importantíssima. Vamos fazer alguns exercícios para se fixar na mente. Não tem muito conteúdo, é basicamente isso de conteúdo, né? E aí a gente botar em prática, porque vão existir vários tipos de exercícios com relação a isso. O primeiro, bem simples, da PUC diz assim, está meio embaçado, mas eu vou ler para vocês. Suponha duas pequenas esferas, A e B, eletrizadas com cargas de sinais opostos e separadas por uma certa distância. Né? Então, vou desenhar aqui. Então, tem uma carga positiva, uma carga negativa, são separadas por uma certa distância. A esfera A tem uma quantidade de carga 2 vezes maior que a esfera B. Então, aqui, digamos que tem uma carga 2Q e negativa tem uma carga menos Q. E ambas estão fixas num plano horizontal. Então, elas estão sendo seguras, né? Elas não estão livres para se movimentar. Supondo que as esferas troquem entre si as forças de atração F de A em B e F de B em A, podemos afirmar que a figura que representa corretamente essas forças é qual? Então, a gente tem que lembrar que a gente falou no início do enunciado da lei de Coulomb, que essas forças são iguais, a força que A faz em B é igual à força que B faz em A, e que essa força é dirigida na reta que une as partículas. Então, se traça uma reta que passa pelas partículas, então a gente já sabe aqui que a força tem que ser horizontal. Nesse caso não mudou nada, né? Porque em todas as alternativas, as forças já estão horizontais. A gente só precisa ver agora com relação ao tamanho das setas, dos vetores. Porque o tamanho indica a intensidade. Se a seta é maior, quer dizer que ela é mais forte, que a força é mais forte. Se a seta é menor, quer dizer que a força é menos forte, é mais fraca. Tá? E o que a gente sabe com relação à força entre duas cargas, a intensidade, que elas têm que ser iguais. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Então a gente tem que marcar aqui a alternativa onde essas setas têm o mesmo tamanho. Tá? Na letra E, por exemplo, começando de baixo para cima, ele está dizendo que só B aqui recebe a força. Não é verdade, os dois recebem, os dois sofrem, né? A letra D está dizendo que só a partícula A, está errado. A letra C ele está dizendo ó, que a força que A faz é maior, né? Sei lá, talvez porque a carga de A seja maior, aí ele fala que a carga de A é maior, e você pensa que a carga de A é maior, a força nele vai ser maior, mas não é verdade. E na letra B é o contrário, né? A força está maior em B. Então a gente viu que essas forças têm que ser iguais. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Então a resposta certa aqui seria a letra A. As forças são de atração, porque elas têm sinais opostos, são horizontais, né? Por causa da posição das partículas, e tem mesma intensidade, ou seja, tem que ter o mesmo comprimento. Então, em frente fazer com números agora, ó. Vamos lá. Determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com cargas mais 4 microcoulombs e menos 3 microcoulombs, estando elas no vácuo com a distância de 6 centímetros uma da outra. Ele dá o valor da constante eletrostática, ó, 9 vezes 10 é 9. Vamos lá. O que é que ele quer saber? Ele quer saber o valor da força, sabendo que uma carga tem valor 4 microcoulomb, outra carga tem valor menos 3 microcoulomb,
A distância entre eles é de 6 centímetros, em que a constante eletrostática do meio onde eles estão, que é o vácuo, é 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Ok? Então vamos lá. 4 microcoulomb é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Né? Lembra lá no nosso primeiro vídeo sobre a eletrostática, que a gente falou sobre esses submúltiplos de coulomb. Né? Menos 3 microcoulombs é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E outra coisa que eu disse a vocês é que, agora há pouco, né, que a distância tem que estar sempre em metros. Aí o que você pode fazer? Para passar de centímetro para metro, você divide por 100. Então isso aqui vai dar 0,06 metros. Pode deixar assim? Pode. Tem gente que prefere trabalhar com potência ao invés de trabalhar com vírgula. Aí é uma decisão sua. Se você preferir com vírgula, você deixa assim. Se você quiser trabalhar com potência, isso é 10 elevado a menos 2 metros. Tá? O jeito que você escolher vai dar a mesma resposta no final. Não vai influenciar em nada, contanto que esteja em metro. Então, usar 0,06 ou 6 vezes 10 a menos 2, dá a mesma resposta. Você fala, e por que 10 a menos 2? 10 a menos 2 porque a vírgula anda uma, duas casas para a direita. 2 é ficando duas casas e é negativo porque a vírgula andou para a direita. Tá bom? Como ele quer a força, joga na fórmula, né? F é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que o módulo é porque a gente não precisa levar em conta o sinal. Então, o K vai ser 9 vezes 10 a 9. O Q1, 4 vezes 10 a menos 6. O módulo de Q2, 3 vezes 10 a menos 6. Não precisa botar o sinal. E a distância vai ser 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aí a gente fica o seguinte. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3 vai dar 108. Aí, multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Okay? Passa devagarinho aí que você vai ver que vai dar isso aqui. Né? Repete a base e soma os expoentes. Aí, potência, 6 ao quadrado, 36. Potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Tá? Vamos para outra página. Não sei se eu consigo cortar isso aqui. Página 9. Pronto. Chegou nisso aqui. Vamos lá, a gente for Ref igual a 108 dividido por 36 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, né? Então fica menos 3 menos 4. Então, nossa força vai ser 108 dividido por 36 vezes 10 elevado a 1. Não, vai ficar mais 4, 10 elevado a 1. Então, isso aqui é 1080 dividido por 36. E a gente pode simplificar por 2, né? Se a gente simplificar por 2, vai dar 540 dividido por 18. Dá para simplificar por 2 de novo. Vai dar 270 dividido por 9. Aí 27 por 9 dá 3, sobrou um 0, 30 unidade de força newton. Então a força de interação entre essas duas partículas aí é de 30 newton. Tá? Então a gente aplicou a fórmula, fez a conversão das unidades, né? Passou centímetro por metro, transformou micro em 10 a menos 6 e jogou na fórmula. Lembrando que na fórmula não precisa aplicar sinal, e lembrando, muito importante, que a distância está sempre em metros. Bom? Então tá isso aí. Ele não perguntou, mas se ele perguntar se essa força é de atração ou repulsão. A força seria de atração porque elas têm sinais opostos. Tá? Então, os sinais das cargas vai servir apenas para a gente saber se é a força de atração ou de repulsão. Não precisa colocar na fórmula. Então, essa força de 30 newtons é a força que a partícula A1 faz na partícula 2 e a força que a partícula 2 faz na partícula 1. Ação e reação. Tá? Então, só para deixar claro isso, né? Então, vamos passar a partícula 1 ou a partícula 2. Eles se atraem, porque tem sinais opostos, com a mesma força. A força que um sofre é a força que o outro também sofre. Tá? Então seria mais ou menos isso aí. Em frente, ó, duas cargas elétricas pontiformes distam 20 centímetros uma da outra. Tá? Então tem uma carga aqui, tem outra carga aqui. E entre elas, a distância é de 20 centímetros. Tá? Alterando essa distância, a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas fica 4 vezes menor. Então, supondo aqui, não vai fazer diferença,
e seja uma força de repulsão. Aí tem uma força F aqui, tá? Essa é a primeira situação. Aí ele vai alterar essa distância e a força fica 4 vezes menor. Aí a primeira pergunta é, se a força vai ficar menor, essas partículas têm que estar mais perto ou têm que estar mais longe? Para a força ficar menor, elas têm que estar mais longe, para diminuir a interação. Se elas se aproximam, aumenta a interação. Se elas se afastam, diminui a interação. Então, nessa nova configuração, as partículas devem estar mais afastadas, tá? Com a nova distância. E é essa nova distância que ele quer saber. Bom, e essa força aqui, chamada força nova, F', é igual a força aqui dividido por 4. Ficou 4 vezes menor. Tá bom? Então, a primeira conclusão que a gente chega aí é essa. Então, não pode ser letra A, 10, não pode ser letra B, 20. Se mudou a força, a distância tem que aumentar. Se a força diminuiu, a distância tem que aumentar. E aí? Aí você chega naquela raciocínio que a gente tá. Você pode fazer por raciocínio, né? Ou você pode olhar na fórmula e resolver. Tá? Por raciocínio é o seguinte, ó. Lembra lá do gráfico? Vou voltar lá no gráfico. Aqui. Aqui eu fiz do triplo. Tá voltando para aquela questão do dobro, né? Eu pego aqui uma distância, sei lá, 3, a força de 100. Aí eu dobro a distância. Se eu dobro a distância, a força vai cair 4 vezes, porque 2 ao quadrado, 4. A força dobrou, né? A distância 2 é 2 vezes a distância 1. Dobrou. Então, a força 2 vai ser a força 1 dividido por 4, né? Porque é 2 ao quadrado. Ok? Então, você pode fazer por essa lógica. Então, se a força diminuiu 4 vezes, é porque essa distância nova, né? Ela tem que ser o dobro. No caso, a resposta seria 40. Se a distância é 20, o dobro seria 40. Se você não se convencer disso, você pode olhar na fórmula. Você faz assim, ó. Lembrando que o K, a carga 1 e a carga 2 são sempre a mesma, né? A mesma carga, né? E o K é o mesmo, porque é o mesmo ambiente. Então, esses três aqui você não precisa se preocupar. Então, na primeira situação, você aplica F é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por 20 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 1 metro. Só para deixar tudo bonito em metros, tá? Aí a força vai ser K vezes Q1 vezes Q2, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. O 2 ao quadrado é 4, potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 1, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então você conclui que K vezes Q1 vezes Q2 é igual a 4 vezes 10 a menos 2 F. Essa é a primeira situação. Tá? Eu vou fazer de azul aqui a segunda situação, que é para esse caso aqui, né? Então, vai ser uma nova força, F', o K é o mesmo, a carga 1 é o mesmo, a carga 2 é a mesma. E vai ser uma nova distância que eu vou chamar distância ao quadrado, né? A nova distância aí, chamada de D mesmo. Vai ficar. Quem é o F'? F' já foi dito que é F sobre 4. Ela ficou 4 vezes menor. F sobre 4. No lugar de K1Q2, K1Q2 é igual a 4 vezes 10 a menos 2F dividido por D ao quadrado. Tá chatinho isso, né? Mas é questão de prática, gente. Não se assustem. Você pode fazer por lógica, como a gente fez lá, né? Ou fazer dessa maneira. Então, ó, fazendo meio pelos extremos aqui, vai ficar D ao quadrado vezes F igual a 4 vezes 4 vezes 10 a menos 2 vezes F. Então, D ao quadrado, que é o que a gente está buscando, vai ser igual. 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 2, vezes F. Esse F que está multiplicando, passa dividindo, tá? Então, pode cortar aqui os F's. E aí você conclui que sua distância ao quadrado vai ser 16 vezes 10 a menos 2. Como D está ao quadrado, você tem que tirar a raiz, né? Tira a raiz de 16 e tira a raiz da potência. A raiz de 16 é 4. Raiz da potência, você repete a base e divide o expoente por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, isso dá 0,4 metros, que é 40 centímetros, tá? Então, só aplicando a fórmula para os dois casos, isso vai acontecer sempre. Ó. O K, o Q1 e o Q2, eles nunca vão mudar nessa situação, só está variando a distância. Então, eles vão ser o seu X, digamos assim, na primeira parte, né? Sempre vai ser assim. Porque ele vai aparecer na segunda e aí é só substituir, tá? Então, você pode fazer por lógica, se é 4 vezes menor a força, quer dizer que a distância tem que ser o dobro, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, se a distância era 20, o dobro de 20
é 40. Você pode fazer por lógica dessa maneira, tá? Se você tiver dúvida, você faz assim a conta, tá? Eu acho que tem mais exemplos dessa maneira, que aí a gente faz de novo para vocês verem que é sempre do mesmo jeito que se faz. Bom, por exemplo aqui, a distância entre duas partículas é 10 centímetros. Então, colocou aqui, carga 1, então, carga 2. Aí tem uma distância de 10 centímetros, tá? Aí, desejamos alterar a distância de tal forma que a força de interação fique 4 vezes a força inicial. Então, digamos que aqui tem uma força, ok. Aí ele vai mudar, vou até desenhar de outra cor, ele vai mudar a situação de modo que a força fique 4 vezes a força inicial, ou seja, fique 4 vezes maior. Então, se a força vai ficar maior, é porque a distância tem que diminuir. Tá? Então, vai ficar Q1 aqui, Q2 aqui. Aí vai ter uma nova distância. Estou parecendo um rosto, né? Aqui. E essa força nova, que eu chamei de F', ela é 4 vezes a força anterior. E ele quer saber quanto vale esse novo valor de D. Aí tem aquelas duas situações. Você pode fazer por lógica ou você pode fazer pela conta. Vamos começar pela conta? Ó, eu vou aplicar F é igual a K vezes Q1 vezes Q2, 10 centímetros, que é 0,1 metro, que pode ser escrito como 1 vezes 10 a menos 1 metro. Tá? Então fica 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Então fica F igual a K vezes Q1 vezes Q2, sobre 1 ao quadrado é 1, potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. O que está embaixo passa para cima, né, multiplicando, então fica K vezes Q1 vezes Q2, igual a 1 vezes 10 a menos 2, vezes o F. Tá? Ficou bem apertadinho aqui. Mas foi isso aqui. E agora eu aplico a fórmula para essa nossa situação. F', vou botar de preto, F', que é a nova fixa, é igual ao K, que é o mesmo meio que as cargas estão. A carga 1 e a carga 2 não foram alteradas. A única coisa que mudou foi a nova distância. F' é 4F, então fica 4F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. É 4F igual K vezes Q1 vezes Q2 é igual a quem? K vezes Q1 vezes Q2 é igual a 1 vezes 10 a menos 2 vezes F, dividido pela distância ao quadrado. Aí, de novo, a gente faz meio pelos extremos, né? E fica D ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes F. Esse 4F passa para baixo, direto, tá? Passar F com F, a gente fica aqui D ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 4. Então, vamos para outra página. Observe que o jeito de fazer é igualzinho, tá? Muda só os números, mas o jeito de fazer é idêntico, ok? Pronto, como está o quadrado, a gente tem que tirar a raiz, né? Então, tem que tirar a raiz de 1, tem que tirar a raiz da potência, e tem que tirar a raiz do 4 que está embaixo. Okay? Nós temos que ter raiz de 1 é 1, raiz de potência, você repete a base e divide o expoente por 2. Menos 2 elevado. Raiz de menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E raiz de 4 vai dar 2. A gente tem que ver, vai ser 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes 10 menos 1. Como tem 0 menos 1, né? 10 a menos 1 fica 0,05 metros. Tá? Ou seja, 5 centímetros. Veja se não faz sentido. Se a força ficou... A distância era 10 centímetros. Agora a distância é 5. Ou seja, ela caiu pela metade. A metade ao quadrado, 4 vezes. Então a força tem que ficar 4 vezes maior. Perdão. Então, se a força aumentou 4 vezes, é porque a distância tem que diminuir 2 vezes. Né? Porque a distância diminuiu 2 vezes, a força vai aumentar 4. 2 ao quadrado, 4. Então, se era 10, ela vai diminuir pela metade. Vai ser 5 centímetros. Tá bom? Então, você pode fazer por lógica ou pode fazer pela conta. A lógica, às vezes, dá uma confusão na cabeça, né? E a conta, você tira a prova, tá bom? Então, se a força aumentou 4 vezes, a distância tem que diminuir. Mas diminuir quanto? Se é ao quadrado e aumentou 4, ela tem que diminuir 2 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Ela diminui 2 vezes, 10 dividido por 2 vai dar 5 centímetros. Tá bom? Observe que o jeito de fazer
Então, mesmo, parece um pouco complexo, né? Mas na hora que você pratica, faz os 4, 5 exercícios desse tipo, fica bem claro essa situação aí de resolver esse problema da proporcionalidade da força com o inverso da distância ao quadrado. Tá bom? Por último, a gente finalizar a questão de gráfico, diz assim: o gráfico a seguir mostra a intensidade da força eletrostática entre duas esferas metálicas muito pequenas. Então, está o gráfico da força em função da distância, né? Então, quando a distância é 2 metros, a força é 40 micronewton. Quando a distância é 4 metros, a força é 10 micronewton. Se as esferas têm a mesma carga elétrica, então, primeira informação, Q1 é igual a Q2, que eu vou chamar somente de Q. Tá? Elas são iguais. Qual o valor desta carga? Então, a gente vai utilizar a fórmula da força, F igual a K vezes Q1, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido pela distância quadrada. O K, a gente sabe que é 9, não está na questão, mas é dado na prova, 9 vezes 10 é 9, né? O K, esse valor é sempre dado. 9 vezes 10 é 9, newton metro quadrado por fluxo quadrado. Q1 e Q2 é o que a gente quer saber, fica faltando a força e a distância. Aí a força e a distância a gente vai tirar do gráfico. Aí você pode escolher de onde você vai tirar esse valor. Tá? Eu recomendo que você pegue valores onde tanto a distância quanto a força fiquem bem definidos. Tá? Por exemplo, esse valor aqui, ó, esse ponto, ele tem um valor entre 2 e 4, que eu não sei exatamente quanto é, e um valor entre 10 e 20, que eu não sei exatamente quanto é. Tá? Mais perto de 20 pode ser 18, pode ser 17. Então, esse ponto aqui, ó, claramente é 6, né? Mas eu não sei quanto ele vale na força. Então, não são pontos interessantes para a gente escolher. A gente sempre escolhe pontos onde fica claro o eixo horizontal e fica claro o eixo vertical. Então, aqui você tem 2 pontos para escolher. Ou escolhe esse, que é claramente 4 e 10, ou escolhe esse, que é 42. Vai dar a mesma resposta no final. Tá? Vamos escolher esse de baixo. Então, para esse ponto aqui de baixo, ó, a força é 10 micronewton, tá? Para ficar ligado nisso aí, porque tem essa pegadinha. Olha para a unidade. Então, aqui é 10 micronewtons, ou seja, a força é 10 vezes 10 a menos 6 newtons, tá? E a distância vai ser de 4 metros. Então, a gente joga na fórmula e acha o valor de Q. Então, vai ter F, que é 10 vezes 10 a menos 6. O K, 9 vezes 10 a 9. Q1 é Q, Q2 é Q, e a distância vai ser 4 ao quadrado. Então, eu vou ter 10 vezes 10 elevado a menos 6, igual a 9 vezes 10 a 9, Q vezes Q, Q ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, fazer pelos extremos, a gente fica aqui 9 vezes 10 a 9 vezes Q ao quadrado é igual a 16 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Tá? Vamos para outra página. Pegou tudo. Vamos lá. Foi. Pronto. Então, quero saber quem é o Q, né? Então, fica aqui ao quadrado igual 16 vezes 10 vai dar 160. Ou, se você quiser mexer na potência, né? 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, você repete a base e soma os expoentes. 1 menos 6 vai dar menos 5. Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9, né? Estamos multiplicando, não posso dividir. Então, o quadrado vai ser 16 vezes 10 elevado a menos 5. O 10 a menos 9, divisão de potência de mesma base, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 5 menos 9. Dividido por 9. E aí, o Q quadrado vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos 14, né? Dividido por 9. Como o Q está ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz. Então, fica aqui igual a raiz de 16 ao raiz da potência e tirar a raiz de 9 embaixo. Então, tirar a raiz de todo mundo. O raiz de 16 é 4. Raiz de potência, você repete a base e divide os expoentes por 2. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Raiz de 4, de 9, 3. Aí vamos dividir, né? 4 dividido por 3, dá 1 vezes 3, 3. 3 para 4, 1. Não dá para dividir, bota o 0 e a vírgula, 3. Então, deixa aí. Então, isso aqui vai dar 1,3 vezes 10 a menos 7 coulombs. É o valor da carga. Vamos lá ver a alternativa. Você fala, não bateu nenhuma, porque aqui ó, tem 0,13 microcoulomb. Será que é a mesma coisa?
1,3 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que 0,3 micro? É, né? Porque, ó, se eu pegar aqui e andar com a vírgula para a esquerda, andar a vírgula daqui para cá, uma casa para a esquerda, fica 0,13 vezes 10 elevado a 1. 1 porque andou uma casa e positivo porque andou para a esquerda. Porém, quando anda para a direita é negativo, quando anda para a esquerda é positivo. E o 10 a menos 7 segue aqui. Aqui a carga é 0,13, multiplicação de potência, repete a base, soma os expoentes. Menos 7 mais 1, menos 6 coulomb. Como menos 6 é 10 elevado a menos 6 representado por micro, fica 0,13 microcoulomb. Então a resposta aqui seria a letra D de dado. Ok? Então, próxima aula a gente vai falar um pouco sobre campo elétrico e depois eu vou fazer um vídeo só com exercícios de força elétrica e campo elétrico, tá? Para a gente praticar. Mas os exercícios vão ser nesse tipo aí. Ó. A gente vai usar ou a fórmula, vai ter um gráfico, ou a gente vai ter que usar aquela questão da proporcionalidade. Não se assuste com essas duas questões de proporcionalidade aqui, porque parece um pouco estranho, mas é normal, tá? À medida que você pratica isso aqui, você vai ficar tranquilo de se fazer, tanto mentalmente, pelo raciocínio, tanto matematicamente, pela fórmula, tá? Então, fica muita letra, né? Pouco número e muita letra, no final vai acabar tudo cortando, né? Como os Fs cortaram, mas isso você vai se acostumar à medida que você for resolvendo esse exercício. Tá bom, gente? Então, era isso. A gente fica por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.